Muito boa noite a todos. É sempre uma alegria podermos nos encontrar para refletirmos sobre as consoladoras mensagens do Cristo, sob a luz da redentora mensagem do Espiritismo. Para tanto, nós rogamos à espiritualidade superior que nos ampare e nos auxilie nesse trabalho de cumprimento do nosso dever e que busquemos sempre caminhar rumo ao encontro de Jesus. Quando nós pensamos em reconciliação com os nossos adversários, nós pensamos por um ponto de vista de perdoarmos aqueles que são nossos algozes, nossos verdugos, e acabamos por colocar o perdão como algo a ser dado a alguém, sem levarmos em consideração que para podermos perdoar ao próximo, nós precisamos nos reconciliar conosco mesmo, nos equilibrar. Diante das nossas próprias imperfeições, nem atentamos às pessoas e às circunstâncias que a providência divina coloca no nosso caminho para nos preparar. E o benfeitor Emmanuel, no livro Vinha de Luz, nos diz que as pessoas e as circunstâncias da nossa vida expressam a vontade de Deus a nosso respeito. E como refletirmos acerca da reconciliação com os adversários sem pensarmos em Paulo de Tarso? Sem pensarmos nessa figura que tanto lutou durante sua jornada para reconciliar-se consigo mesmo e com os outros. Saulo, quando ainda era Saulo, havia nascido com a proposta de trabalhar ao lado de Gesiel na divulgação da mensagem do Evangelho. Um apoiando o outro, um sendo cunhado do outro. E no meio, sustentando esses dois, com sua brandura, com sua doçura feminina, Abigail. De um lado, nós temos Gesiel, que diante de todas as dificuldades da sua vida, diante do desencarne do seu pai, diante da perda da sua irmã, é preso nas galeras romanas, mas mantém-se firme, confiante em Deus, aguardando o que a vida iria lhe proporcionar. Ele então é levado à mansão do caminho, onde é acolhido, encontra-se com Simão Pedro, e de outro lado nós temos Saulo, que fora educado para ser um doutor da lei e foi educado com os melhores e maiores mestres da sua época. Estudou também com Gamaliel, que até hoje, no mundo judaico, é conhecido como o grande mestre Gamaliel, que era um homem de conciliação, era um homem equilibrado, que estava tudo preparado para que Saulo tivesse uma vida, uma caminhada tranquila. Tudo estava organizado para ele ser o divulgador do Evangelho do Cristo. Então, aos 35 anos, com sua formação intelectual já concluída, preparando-se para o casamento com Abigail, para que então pudesse assumir o sinédrio, encaminhado profissionalmente, ele chega à casa do caminho e encontra Estevão, que faz uma fala primorosa.
que não sensibiliza Saulo, muito pelo contrário. Passa mais um pouco, damos mais um salto na história. Um tempo depois, no apedrejamento de Estevão, ele descobre que Estevão é Gesiel, irmão de sua noiva Abigail. Irmão esse que ele prometera na casinha de Jope, nos passeios nos jardins, que encontraria. E Gesiel diz à sua irmã: seu noivo ainda não conhece Jesus, mas o dia que ele o conhecer, irá defendê-lo com a mesma energia com que defende Moisés. Continua com Saulo, fica com ele. Isso minutos antes de ser apedrejado, ou melhor, logo após ser apedrejado, e morre nos braços da sua irmã. Mas Paulo continua ainda sem entender a mensagem que lhe era mostrada, as circunstâncias que estavam sendo preparadas para ele, a lição do perdão que lhe era ensinada naquele momento. Ele precisava de mais. E na casinha de Jope, um tempo depois, aos pés da sua noiva Abigail, ela diz a ele: eu estou desencarnando. Essa noite, meu irmão esteve aqui e disse que eu vou. E ele trouxe uma grata notícia para você. Ele disse que Jesus ama-te muito e tem esperanças em ti. E ele, Saulo, estava perseguindo os cristãos. Estava organizando uma viagem para prender Ananias. E então, quando se vê às portas de Damasco, Saulo recebe a lição do próprio Cristo. Uma luz banha os olhos deslumbrados. Nos descreve Emmanuel no romance Paulo Estevão. E no caminho vê surgir a figura de um homem de beleza majestática, dando-lhe a impressão que descia do céu. Ao seu encontro, a túnica de Jesus, aos olhos de Saulo, tinha pontos luminosos, cabelos que tocavam o ombro, olhos magnéticos, cheios de simpatia e de amor, onde pairava uma divina tristeza. Uma voz inesquecível se fez ouvir e disse: Saulo, Saulo, por quê? E Saulo pergunta: quem sois? E Jesus, usando de uma luz que nas palavras de Emmanuel acalmava, era um bálsamo, indo em direção a Saulo, e com uma doçura inconcebível responde: eu sou Jesus. E aproxima-se dele e diz: não recalcitres contra os aguilhões. E faz Paulo entender que antes de qualquer coisa ele precisava harmonizar-se com ele mesmo. Paulo fica cego e Jesus o encaminha para dentro da cidade para encontrar Ananias. O mesmo Ananias que Saulo pretendia perseguir e prender, para dar-lhe as primeiras
lições do Evangelho e da fraternidade. E o que seria a verdadeira caridade? Às vezes, as lições mais valiosas da nossa encarnação são ditas pelas pessoas que a gente menos gosta. O Cristo quer que todos nós tenhamos a oportunidade de ser instrumento dele, para que nós possamos entender que sem amor, sem conciliação, sem perdão, nada se constrói de duradouro. O trabalho do Cristo e com o Cristo é trabalho de mãos dadas. E a benfeitora Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, nos ensina que o perdão é a superação do sentimento de revide, da figura de vingança e de ódio, através da perfeita integração em si mesmo. Deixando-se ferir com o que nos acontece quando nos relacionamos. E ela diz mais: quando guardamos uma mágoa, uma amargura, nós nos afastamos da nossa própria mensagem, que acaba por afetar outros campos da nossa vida. Portanto, perdoar é libertar-se. Mas voltando à figura de Paulo, agora, com muito tempo passado, instantes após o seu desencarne, ainda sentindo as dores da decapitação, ele sente que é carregado para debaixo das árvores. Mãos lhe levam. E ele tem aos poucos as dores amenizadas. Mas percebe-se cego. Mas ele não desanima, como nos conta Emmanuel. Ele escuta passos e diz, entre lágrimas: Ananias, é você? E o velho amigo lhe responde: sim, sou eu. E ele pousa as mãos na sua fronte e diz: um dia Jesus mandou que eu lhe restituísse a visão, para que pudesses conhecer o caminho áspero dos seus discípulos. E hoje ele concedeu-me a alegria de abrir-te os olhos para a contemplação da vida eterna. Levanta-te, meu amigo. Já vencestes os últimos inimigos. Eles então abraçam-se, fazem uma prece, visitam todas as igrejas que Paulo criou, fazem depois, ele pergunta o que Paulo desejaria, e logo Paulo pensa em Abigail, pensa em Estevão, mas fazem uma nova prece. E então eis que surge do lado esquerdo Abigail, do lado direito Estevão, e ao centro Jesus, que lhe abre os braços e diz: sim, Paulo, sê feliz. Venha aos meus braços, porque é vontade do meu Pai que os verdugos e as vítimas se reúnam para sempre no reino de meu Pai. A reconciliação é uma lei universal da vida. Deus permite como ensinamento entre algozes e vítimas, para que nos amemos antes de nos agredirmos. Junto a isso, temos o livre-arbítrio, para a melhor maneira da reparação. Desse modo, cabe a cada uma das nossas consciências a prática do perdão,
prática do perdão indistinto. Sejamos, então, o apoio aos nossos companheiros mais fracos, para nos encerrarmos para o final da nossa reflexão. Gostaríamos de encerrar com uma mensagem do Espírito Emmanuel, que está no livro Reformador, que chama Amigos e Inimigos. O amigo é uma bênção. O inimigo, entretanto, é também um auxílio, se dispondo a aproveitá-lo. O companheiro enxerga os nossos acertos, estimulando-nos na construção do melhor de que já sejamos capazes. O adversário identifica os nossos erros, impelindo-nos a suprir a parte menos desejável de nossa vida. O amigo se rejubila conosco diante de pequeninos trechos de tarefa executada. O inimigo nos aponta a extensão da obra e nos compete a realizar. O companheiro nos dá força. O adversário nos mede a resistência. Quem nos estima frequentemente categoriza nossos sonhos por serviços feitos, tão só para induzir-nos a trabalhar. Quem nos hostiliza, porém, não nos nega valor, porquanto não nos ignora, combatendo-nos, reconhece-nos a nossa presença em ação. Na face deficitária da evolução que ainda nos caracteriza, precisamos do amigo que nos encoraja e do inimigo que nos observa. Sem o companheiro, estaremos sem apoio, e sem o adversário, ser-nos-á indispensável enorme elevação para que não tombarmos em desequilíbrio. Isso porque o amigo traz a cooperação e o inimigo a forma do teste. Qualquer servidor de consciência tranquila se regozija com o amparo do companheiro, mas deve igualmente honrar-se com a crítica do adversário que o ajuda na evolução dos problemas de reajuste. Jesus foi peremptório e nos recomendando: amai os vossos inimigos. Saibamos agradecer a quem nos corrige as falhas, guardando-nos ao passo em um caminho melhor. Que Jesus, em sua infinita bondade, possa nos iluminar, nos transformar, nos burilar com sua mensagem de amor e transformação. Muito obrigada, muita paz a todos.